Pessoal, nessa parte desse sexto episódio, nós vamos destacar o preço da ração, bem como os custos de alimentação de uma maneira geral, tá? A primeira coisa que nós temos que entender é que a alimentação representa cerca de 70% dos custos de alimentação, tá? A maior parte dos custos do cunicultor, então, vai ser com a ração, né? Outros custos vão ser de equipamentos, de mão de obra e vários outros custos que vão aparecer, tá? Então, a ração representa 70% dos custos. Considerando isso, nós temos uma preocupação muito grande com o preço da ração, tá? E esse preço vai ser uma peça-chave para indicar o sucesso ou o insucesso de uma granja, tá? Bom, a respeito do preço, há alguns anos atrás, um cunicultor comentou comigo que ele deveria comprar a ração a 1/6 do preço do coelho, do quilo do coelho vivo que ele vendia ao abatedouro. Se a gente fizer essa conta, nós vamos pagar no máximo R$ 1,35, tá? Para 1 quilo de ração, para animais que eu vendo a R$ 8,00 o quilo, que é o preço aí que estão pagando nos abatedouros, tá? Então, R$ 1,35 eu teria lucro. Se eu fizer outras contas considerando o consumo geral das matrizes, o consumo geral dos filhotes e que a alimentação representa 70% dos custos, eu vou chegar a um valor calculado de mais ou menos R$ 1,50. É dizer, abaixo de R$ 1,50 eu vou ter lucro na minha criação. Quanto mais baixo for o valor que eu pago no quilo de ração, maior vai ser o meu lucro. Acima de R$ 1,50, eu estou pagando para trabalhar. Ou seja, os meus custos estão saindo maiores do que o meu lucro. E isso é muito ruim, não tem como a gente trabalhar dessa maneira. Bom, alguns cunicultores do estado de São Paulo, principalmente aqueles que compram maiores quantidades de ração, conseguem ir R$ 1,20, R$ 1,30, que é um preço bastante competitivo. Ok? É claro que isso vai depender muito de qual que é a finalidade da sua criação. Se estivermos falando, por exemplo, em uma granja de coelhos pet, esse valor pode ser mais elevado, haja vista que o valor agregado do coelho pet é muito maior. Para coelhos carne, que a gente vende a R$ 8,00 o quilo, infelizmente nós não podemos pagar mais que R$ 1,50 no quilo de ração. Ok? Pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre algumas formas que a gente tem de baratear os custos com a alimentação. Então nós vamos falar da restrição alimentar, tá? Do fornecimento de volumoso ou verde, da compra coletiva, da compra de maior quantidade de ração e da fabricação da ração na granja, ok? Considerando o primeiro aspecto aí, a restrição alimentar, ela é praticada com animais em crescimento, tá? O animal em crescimento que passa por uma restrição alimentar de uma quantidade menor em um determinado período, ele fisiologicamente, considerando sua fisiologia digestiva, ele estará mais adaptado ao baixo consumo de nutrientes, tá? Nos períodos posteriores. E assim, nutricionalmente, ele será mais eficiente e vai apresentar crescimento compensatório após esse período de restrição. O que a gente faz então na prática com esses animais? Na semana pós-desmame, eu vou dar 50 gramas por dia por animal, ok? E na semana dos 56 aos 63 dias, eu vou dar 90 gramas por dia, ok? Nós vamos fazer a restrição, então, de 50 e 90 gramas por dia em 2 semanas, e no restante do período, o animal vai comer ração à vontade. Esse animal vai chegar com peso de abate semelhante, tá? Como provado pela professora Cristina da Universidade Rio Verde, em Goiás, tá? Bom, chama atenção também que quando nós temos uma incidência de diarreia muito alta na granja, tá? É muito comum, primeira ação que nós vamos tomar, tá, com esses animais pós-desmame é justamente a restrição alimentar, porque ela é muito eficiente também para a melhoria da saúde intestinal de alguns animais em situações de algumas enfermidades, ok? Pessoal, então a segunda forma de reduzir os custos da alimentação é eu trabalhar com volumoso, oferecendo à vontade para os animais. Esse volumoso, considerando animais para abate, ele tem que ter um preço muito baixo, tá? De preferência, eu tenho que ganhar esse volumoso ou pagar uma quantidade, um preço muito, muito baixo para
por quilo desse volumoso. Ou eu posso produzir. Eu posso dar capim elefante, eu posso dar resto de horta, eu posso dar capim Tifton, corticross. É muito utilizado aqui no Brasil o rami, tá? O rami é uma planta de fácil trato cultural que dá mais de um corte, tá? Então eu posso utilizar o rami e oferecer à vontade para esses animais, desde que seja pré-murchado. Bom, eu chamo a atenção então que para cunicultura carne eu tenho que produzir isso, para cunicultura pet eu posso até comprar isso numa loja agropecuária, haja visto que o lucro da atividade por animal é mais elevado, tá? E outra coisa que eu chamo a atenção também, muito importante, é que para compensar o fornecimento desse volumoso, eu tenho que diminuir um pouco no fornecimento de ração. Então eu vou diminuir 10 a 20% no oferecimento de ração quando eu der volumoso à vontade. Aí a gente vai estar reduzindo realmente os gastos com alimentação, ok? Pessoal, a terceira e quarta formas aí de baratear custos de alimentação se refere a uma compra de maior quantidade de ração. Quando o cunicultor ou um grupo de cunicultores negocia uma quantidade maior com a fábrica de ração, esse preço tende a cair. O poder de negociação do cunicultor é maior, né? A fábrica de ração é muito interessante para ela que ela consiga vender de uma vez só o que ela gasta para fazer uma batelada de ração. O que é uma batelada? É uma mistura, é uma quantidade feita em determinado momento usando aquele misturador da fábrica, que varia aí de 2, 3, dependendo da fábrica de ração. Então, se você compra 2,5, 3 toneladas de ração de uma fábrica, o seu poder de negociação é muito maior e o custo vai ser muito menor, né? Como que a gente pode fazer isso? Comprando ração para 3 meses, um conicultor que tenha 50 matrizes para corte, por exemplo, ele vai gastar cerca de 900 quilos mês, mas ele pode negociar 2,7 toneladas com a fábrica de ração, para ela entregar de uma vez, para durar os 3 meses. Haja vista que a validade da nossa ração é de até 3 meses, ok? Um grupo de 4, 5 cunicultores pode negociar até uma quantidade maior com a fábrica de ração, por que não? 10, 15 toneladas, tá? Cunicultores de São Paulo, por exemplo, se comprar um caminhão fechado vindo de uma fábrica de ração do Paraná, conseguem um preço muito bom. O que eu chamo de preço muito bom? Pouco acima de R$1. Isso é possível hoje em dia. Ok? Então isso é muito, muito importante e vai ter um impacto muito forte aí na redução dos custos de alimentação. Chama atenção uma discussão até que a gente realizou em um evento que a gente fez em 2017, é o seguinte: quando o cunicultor o caminhão distribui mais ração em mais de uma propriedade, é necessário tirar cópia dessa nota fiscal. Isso vai ser importante para maior segurança aí do transporte da carga. Ok? Mas é possível, isso é perfeitamente possível e as próprias fábricas de ração veem isso de uma maneira muito interessante. Ok? Pessoal, a quinta e última forma de baratear os custos de alimentação se refere ao cunicultor fabricar a própria ração na sua granja, ou o grupo de cunicultores fabricarem a própria ração, tá? Nós já dedicamos uma parte inteiramente à fabricação de ração, isso já é um assunto que a gente já pôde esclarecer dentro desse episódio. Eu só chamo a atenção de uma coisa: para compensar fabricar ração, tá? Haja vista que vão ter outros custos além dos ingredientes, vários outros custos, o grupo de cunicultores tem que fabricar pelo menos 1 tonelada dia. É claro que nós não fizemos cálculos, isso são cálculos empíricos, mas eu estimo o mínimo para compensar de pelo menos 1 tonelada dia. E é claro que nós estamos falando aqui de uma quantidade muito grande para ser consumida no mês, justificada somente por um grupo grande de cunicultores que vão investir nisso aí. Ok? Pessoal, na sessão de perguntas, hoje nós vamos responder a 2 perguntas que sempre nos chegam por e-mail, via e-mail da CBC ou via e-mail pessoal, mas é muito comum perguntar sobre a qualidade da ração que se está usando, ou seja, se aquela ração é de boa qualidade,
e também se pode se utilizar a ração de cavalo para coelho. Então vamos pegar a primeira pergunta. Bom, infelizmente, da forma com que hoje o Ministério da Agricultura pede às fábricas de ração para colocarem determinadas informações no rótulo dessa ração, na embalagem, tá? É muito difícil para qualquer nutricionista de animais identificar se essa ração é boa ou não. Não tem como. O que nós temos é algumas pistas de que essa ração é boa ou não para determinado animal, ok? Então vamos considerar o coelho. Para uma ração ser boa para coelho, essa ração que a gente compra no mercado, eu tenho algumas pistas, tá? A primeira dessas pistas é que essa ração tenha uma fonte fibrosa diferente de farelo de trigo, porque farelo de trigo para coelhos não é fonte fibrosa, haja vistas que não tem o mínimo de fibra necessário para o coelho. Eu poderia ter uma ração pura, com farelo de trigo puro, que eu não alcançaria o mínimo de fibra necessário, por exemplo. Então, essa ração tem que ter uma fonte fibrosa. O que eu chamo de fonte fibrosa, então? Um feno de tífton, uma casquinha de soja, um feno de alfafa. Isso deve estar estampado entre os ingredientes utilizados para a fabricação dessa ração, tá? Outra pista também é se essa ração tem pelo menos 17% de proteína bruta. E aqui nós estamos falando de coelhos comerciais que têm um ritmo reprodutivo mais acelerado. Uma ração de 17% de proteína bruta para um coelho pet já pode não ser interessante, ok? Então, considerando coelhos coelhos de granja, coelhos que têm um alto ritmo reprodutivo, tá? Tanto na granja de corte quanto na granja pet, eu vou trabalhar com ração de preferência que tenha 17% de proteína bruta. Embora a gente sabe que proteína bruta é um indicador muito pobre da qualidade da proteína. Uma fábrica de ração pode colocar ureia, que não tem nada de proteína, que pela análise dessa ração a gente vai identificar como proteína bruta. Infelizmente, o método de análise de proteína é um método um pouco falho, tá? Bom, algumas fábricas fabricam também boas rações para animais em crescimento com 15% de proteína bruta, ok? Mas se você puder comprar somente uma ração e você puder escolher o nível de proteína, nós vamos trabalhar com 17% de proteína bruta. O outro indicativo também é que na embalagem dessa ração deve ter um nível mínimo de FDA. Caso não tenha um nível mínimo de FDA, ou máximo, no caso, a fábrica de ração, a legislação obriga a fábrica a indicar o nível máximo de FDA, nós vamos ver o nível máximo de fibra bruta, que tem que estar aí por volta de 14% de fibra bruta ou 16% de FDA, ok? Quero dizer que o nível de FDA máximo indicado pela fábrica de ração tem que ter alto, tá? Infelizmente, para coelho acontece exatamente o contrário. A gente deveria ter uma ração, um rótulo, uma embalagem de ração indicando o nível mínimo de fibra. Mas não é isso que o Ministério da Agropecuária cobra. Ele cobra o nível máximo, tá? Mas o nível máximo tem que ser elevado. Então, resumindo, as três pistas são se essa ração tem uma fonte de fibra, se essa ração tem um nível de proteína bom, 17%, e se essa ração tem um nível alto de FDA, indicado pelo nível máximo de FDA. Infelizmente é isso que dá para fazer. Por quê? Porque muitas vezes o que o nutricionista animal considera de qualidade na hora de formular não é a mesma qualidade estampada no rótulo, não dá para a gente saber. Ok? Em relação à segunda pergunta aí, se pode utilizar ração de cavalo ou não, eu falo para vocês o seguinte: nutricionalmente, tá, considerando as necessidades nutricionais de cavalos e coelhos, há uma grande diferença. Pode haver alguns princípios nutritivos que são semelhantes. Tá? Uma ração para coelho, por exemplo, pode ter 15% de proteína bruta e uma ração de cavalo também pode ter 15% de proteína. Mas e os demais princípios nutritivos? E aqui nós estamos falando também de vitaminas, microminerais, macrominerais, níveis de energia. Ou seja, essas rações são muito diferentes. Uma é formulada para cavalos e uma é formulada para coelho. Nós não podemos esquecer também que uma ração de coelho, tá, tem que ter uma quantidade de fibra muito alta. E a ração para cavalo, que na verdade é um concentrado para cavalos, não tem um nível de fibra muito elevado. Mesmo porque o cavalo vai comer pasto também, além daquele concentrado que é oferecido para ele.
ok? Mas, e no caso de não termos uma ração de coelho no mercado de determinada região, eu posso utilizar a ração para cavalo? Sim, se ela for uma ração peletizada, eu posso utilizar. Mas isso é o último caso. Se eu não consigo comprar ração formulada para coelho naquela região, aí é o último caso a gente utilizar uma ração de cavalo, fornecendo-se volumoso à vontade para o animal. É importante que o coelho regule a sua ingestão de volumoso, tá? Nesse momento que ele recebe essa ração com baixa quantidade de fibra. Ok? Então nessas condições dá para utilizar. Mas se eu tiver as duas, é claro que eu vou utilizar a ração de coelho. Ok? Pessoal, na seção de materiais recomendados, hoje nós vamos recomendar 3 materiais, tá? O primeiro está dentro da 8ª edição do Boletim de Cunicultura, se refere a algumas perguntas que a gente responde sobre arraçoamento, tá? Perguntas básicas sobre arraçoamento. Nós vamos deixar o link na descrição, tá? Chama-se Perguntas Básicas sobre Arraçoamento de Coelhos. O segundo material é o Manual de Formulação de Ração e Suplementos para Coelhos, para quem quiser saber um pouco mais sobre a ração do coelho, como é formulada, as necessidades nutricionais. E o terceiro material é para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, tá, aí sobre nutrição de coelhos, que é hoje o material referência a nível mundial que nós temos em nutrição de coelhos, que é o livro The Nutrition of the Rabbit, que nós vamos deixar o link aqui na descrição, ok?